Companheiras e companheiros do Cineclube Lumière de Lumiar. Gostaria muito de estar aí com vocês, mas infelizmente não tenho condições físicas e nem de saúde. Joaquim me convidou para participar de um debate e, dada a minha impossibilidade, eu estou gravando um pequeno áudio para vocês, no sentido da gente falar um pouco sobre o vídeo Verdade 12.528. É um vídeo muito importante, sem dúvida. É um vídeo que traz depoimentos impactantes, extremamente dolorosos, né? E é um vídeo que, ao final, alguns dos entrevistados, eles fazem uma série de perguntas. Perguntas essas que, infelizmente, ainda não foram respondidas, né? Lutamos há mais de 30 anos para que essas respostas possam ser respondidas pelos diferentes governos, militares e civis, e até agora, né, mais 60 anos depois, nós ainda não temos essas respostas, né? Eu acho que o vídeo é muito importante no sentido de que ele coloca as opiniões que tem a esperança de que a Comissão Nacional da Verdade traria para nós, né, as respostas a uma série de interrogações que até hoje perseguem, né, os militantes de direitos humanos, os familiares de mortos desaparecidos, os ex-presos, né, e respostas essas que não vieram, né? Como diz alguns dos entrevistados, né, essas perguntas, como inclusive enfatiza o Franklin Martins, como, onde, quando e quem foram os responsáveis por essas atrocidades, até agora isso não foi respondido. Foi respondido muito parcialmente, né? Eu acho que para a gente poder entender um pouco isso, né, o porquê dessa limitação, né, o porquê dessa timidez, né, da lei que inaugura a Comissão Nacional da Verdade em 2010, é importante que a gente faça um pequeno histórico, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Tem um texto que eu enviei para o Joaquim. Quem tiver interessado em aprofundar um pouco mais as questões que eu estou aqui colocando, eu não sei como é que ele poderia. Ele pode colocar isso amplamente, divulgar amplamente, sem problema nenhum. Mostrando justamente um pouco da história da pacificação, né, da chamada pacificação, através de acordos que foram feitos não só com os setores civis, grandes empresários, grandes políticos que ainda estão em cena no cenário brasileiro, que nós estão aí atuando, como os militares, que ainda vivemos sob sua tutela. Eu acho que os exemplos que a gente tem tido hoje de um governo dito popular, né, um governo que frontalmente foi contra o fascismo, né, mas em cima de vários acordos que foram feitos, essa questão dessa história ainda oculta, ainda silenciada, querem que a gente esqueça, né? Nenhuma comemoração será feita nesse 1º de abril, né? Então eu acho que é muito importante que a gente possa pensar por que isso se dá. Covardia das pessoas, além da tutela militar, o que isso se dá como, né? Então eu queria fazer um pequeno histórico, né? Quando o Franklin Martins diz essa comissão veio muito tarde, cerca de 30 anos depois, né? Nós, inclusive, corroboramos isso dizendo que o Brasil foi o último país da América Latina a trazer a questão da justiça de transição, né? Vários outros países que passaram por ditaduras naquele período, dos anos 60, 70, tentaram já abrir seus arquivos, alguns conseguiram. O Brasil, nenhum arquivo foi aberto, a não ser o dos DOPs dos estados. Embora o arquivo do DOPS do Rio de Janeiro, os arquivos do DOPS do Rio de Janeiro e de São Paulo, quando ganharam em São Paulo e Rio de Janeiro Franco Montoro e Leonel Brizola, em 82, 83, esses arquivos foram entregues ao Romeu Tuma, que era superintendente da Polícia Federal. E somente em 92 que esses arquivos voltam para os governos de estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, por pressão
dos movimentos sociais. Eu lembro que o Grupo Tortura Nunca Mais, à época, se empenhou, junto com vários outros movimentos de direitos humanos, para que esses arquivos fossem entregues. Quando nós fomos pesquisar um arquivo do DOPS, a gente viu que o arquivo do DOPS tinha sido mexido. Muitos depoimentos tinham sido retirados. Por exemplo, a questão dos desaparecidos mais antigos do PCB, por exemplo, não constavam, seus nomes não apareciam. Nem pessoas que tiveram presas no Estado Novo, esses nomes não apareciam. Suas fichas tinham sumido, né? Então foram arquivos que foram mexidos antes de serem devolvidos. Então, a questão da lei da anistia, ela se liga muito profundamente com essa questão da Comissão Nacional da Verdade. A anistia que nós queríamos, que nós tivemos, foi diferente. Nós queríamos uma anistia ampla, geral e restrita. Veio uma anistia que tentou silenciar, produzir o esquecimento, produzir a dita pacificação, a reconciliação nacional, né? E essa anistia foi feita muito em função de acordos. Tem uma tese muito interessante que eu cito nesse texto, da Heloísa Greco, lá de Belo Horizonte, do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania, que explica muito a tese de doutorado feito pela Heloísa. Ela faz todo um histórico da lei da anistia, mostrando qual a anistia que a gente queria e qual a anistia que a gente realmente teve, né? Eu acho que no momento em que a gente analisa o que foi essa anistia, a gente vê os acordos que foram feitos ali. Acordos, como eu já disse, não só entre políticos e empresários e militares, mas acordos esses que estão vigindo até os dias de hoje. E que durante a Comissão Nacional da Verdade, em 2010, ela foi influenciada fortemente por esses acordos, né? A gente tem uma questão que eu acho que a Joana pode falar muito melhor do que eu, sobre o processo de estruturação da memória social, né? Que são disputas. A Joana trabalha muito com essa questão da memória social, com as disputas, né? Ela tem uma frase muito interessante que diz: escolher entre o que lembrar e o que esquecer é, antes de tudo, uma ação política, né? Então essa questão da memória é uma questão política, né? Não é qualquer memória que vai se tornar vai fazer parte da chamada história oficial, né? E eu queria mostrar aqui uma coisa que esses acordos que foram feitos pela Lei da Anistia de 1979, né, feitos pelo governo brasileiro com essa bandeira do perdão, do esquecimento, do consenso, da reconciliação. E aqueles que eram contra, né, foram chamados de revanchistas, né, como muitos de nós, né? E aí a Heloísa Greco, ela cita uma coisa muito interessante ainda sobre a anistia. Ela uma frase muito interessante do Aparício Torelli, do Barão de Tararé, né? E ele diz assim: a anistia é um ato pelo qual os governos resolvem perdoar generosamente as injustiças, os crimes que eles mesmos cometeram, né? Então é interessante a gente ver, dentro do humor do Aparício Torelli, né, do Barão de Tararé, né, foi essa anistia que a gente teve, né? Não a anistia que a gente queria, né? E aí, uma outra questão que está embutida aí na lei da anistia, que é muito interessante, a chamada questão dos crimes conexos. Como os juristas da ditadura interpretaram, né, esses crimes conexos, né, que havia uma conexidade no perdão para os torturadores, né? E aí vários juristas depois, Fábio Conde Comparato e outros, responderam que não havia conexidade. Não havia conexidade entre as ações praticadas, mesmo as ações armadas, praticadas pelos militantes, né, contra a repressão, contra o Estado repressivo, contra o Estado terrorista daquele período, os crimes de tortura, desaparecimento, prisão ilegal, sequestro, né, isso não são crimes conexos, né? Então eu acho que é importante a gente colocar que a Comissão Nacional da Verdade, ela vem numa primeira versão, no terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, como inclusive o Paulo César Pinheiro coloca isso no vídeo, que foi um dos organizadores, né, no Núcleo de Estudos da Violência da USP, desses programas de direitos humanos. Nesse terceiro programa, durante o governo Lula, né, em 2009, a primeira versão foi, inclusive, publicada em 2009, e os ministros militares e o ministro da Defesa, à época, Nelson Jobim,
né? Os comandantes militares das 3 Forças Armadas e o Nelson Jobim, como ministro da Defesa, eles se colocaram contra. E publicamente disseram que o governo teria que voltar atrás. Eles não aceitariam essa Comissão Nacional da Verdade como ela estava reformulada no plano de 2009. E o Executivo acabou aceitando essa chantagem, né? E aí vem uma segunda versão em 2010, que é a versão que prevalece, né? Essa versão, a gente tem uma série de críticas a essa versão, que foi a que vigorou, né? Da Comissão Nacional da Verdade. O caráter governamental, né? Negação total de participação social. A escolha dos membros foi feita pelo governo. Isso veio na época da presidente Dilma, né? Que foi presa e torturada também, né? A participação foram pessoas escolhidas. Não estou questionando a competência dessas pessoas. Algumas aparecem no vídeo falando, né? E o importante é que essas pessoas não participavam como muitos outros militantes, como muitos outros grupos de direitos humanos, né? Nenhum grupo de direitos humanos foi convidado, né? Foi uma comissão governamental, de caráter governamental. E retira-se uma série de coisas que parecem ser detalhes, mas não são. Nessa segunda versão, retira-se o termo repressão política, né? E substitui-se esse termo por práticas de violações de direitos humanos, né? Não é por acaso que isso se faz, né? Uma outra substituição que ocorre na segunda versão, substitui-se o termo regime de 1964/1985 e resistência popular à repressão, fecha aspas, pelo, abre aspas, graves violações de direitos humanos no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição, 1988, fecha aspas. Ou seja, o período da ditadura foi anulado. 64 a 85 não existiu. Repete-se com isso a lei da anistia, que tem esse período também, né? Com isso, você retira da história do Brasil o período da ditadura, né, empresarial militar, né? É muito bem colocado pelo Bernardo Kucinski, por exemplo, que ela funcionou em sigilo. Diferente das outras comissões da verdade de países latino-americanos, né, a comissão brasileira, ela não tornava público muitos depoimentos. Até hoje, nenhum de nós teve acesso, né? São colocados sob sigilo. Ou seja, não é só pelo fato de não ter sido enviado para a justiça, para a questão de correr processo contra essas pessoas, né? É muito mais coisa, né? É você retirar realmente da história brasileira o período da ditadura e amenizar com violações de direitos humanos. Violações de direitos humanos, desde que o Brasil existe, acontece, né? Então, a lei é tímida, a comissão, a lei e o funcionamento da comissão foram, como diz a Crimea Schmidt, extremamente tímidos e limitados, né? A Crimea, inclusive, diz uma coisa muito interessante, né? Crime não se arquiva, se investiga. E até hoje isso não foi investigado, né? Eu acho que o Brasil foi o mais atrasado de todos os países que viveram sob ditaduras, países latino-americanos que viveram sob ditaduras, né, empresariais militares. E a gente é o último a entrar nesse processo de reparação. Isso que aconteceu não foi reparação, né? Não foi. A gente ainda não viveu um processo de reparação. Eu acho que o vídeo que a gente viu, é importantíssimo de ser divulgado, é importante ser debatido, mas é importante também que a gente possa problematizar o que foi a lei da anistia e não exaltá-la, né? O que foi a lei da anistia e o que foi o funcionamento da Comissão Nacional da Verdade. Queremos mais. Queremos, sim, o total esclarecimento, sim, né, de tudo que ocorreu naquele período de 64 a 85, durante o período de terrorismo de Estado que se instala nesse país após o AI-5. Né? Então, eu acho que é importante a gente saber, e volto a repetir o que o Franklin Martins coloca: como, onde, quando, quem são os responsáveis por essas atrocidades, por esses crimes contra a humanidade. Seria isso mais ou menos o que eu teria a falar. Desculpe um áudio tão longo, mas gostaria muito de estar aí com vocês.
e vamos ver se a gente pode estar presencialmente num outro momento. Um grande abraço para todas e todos e meu carinho grande pelo Joaquim, pela Joana, pelos companheiros e companheiras aí presentes, né? E quem sabe a gente pode estar brevemente juntos. Um grande beijo para todos.